Argila verde medicinal. O que o pessoal mais pergunta? Quais são as principais dúvidas? Quais são as indicações, as contraindicações? Para que serve, para que não serve relacionado à artrose, ok? Então vamos lá. A argila ela é anti-inflamatória. Então a ideia é que você aplique aonde dói. Toda vez que nós estamos num quadro inflamatório, nós vamos ter uma característica que é calor, rubor e dor. Ou seja, esse lugar vai estar mais aquecido, esse lugar vai estar vermelho, né, o rubor, e vai ter dor. Isso é um quadro inflamatório agudo. Quando nós temos um quadro inflamatório agudo, ou seja, eu nunca tive, de repente eu tenho, né, virei o pé, por exemplo, é um quadro agudo, não é um quadro crônico. Nós vamos usar gelo e água gelada. Então, às vezes a pessoa me escreve e fala, o médico mandou eu ir para casa e pôr gelo, e agora, o que eu faço com a argila? Você bate a argila verde, que você vai ver na aula prática, aí você vai cobrir aqui com um plástico para que ela não perca a umidade, você vai pôr na geladeira, ok? Vai deixar na geladeira tipo de um dia para o outro, ou você pode pegar uma água gelada da geladeira de gelo mesmo e diluir a argila, e aí você coloca na geladeira e aí você vai aplicar como se você estivesse aplicando uma bolsa de gelo nesse quadro agudo. Então, você tem uma artrose no cotovelo que está num quadro agudo inflamatório, que você ligou para o médico, ele falou, não, faz uso de anti-inflamatório, faz uso de gelo. Aí você vai usar a argila verde gelada, tá? E quando que a gente usa argila quente? Então, são os casos crônicos, que é aquele quadro que você tem dor o ano inteiro, tá? E aí você vai poder usar o calor. Não é um calor extremo, não é um calor de bolsa de água quente, tá? A menos que o médico ligue para você e fala, olha, coloca aí bolsa de água quente para isso melhorar. Aí você vai usar a argila, diluir ela na água quente, esperar um pouquinho, faz o teste na pele e aí você vai aplicar a argila quente, ok? Mas normalmente o que mais tem, principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical, são cidades quentes, essas doenças articulares elas pioram no frio. E aí entra a minha especialidade de medicina chinesa. Quando nós temos uma patologia que tem origem no frio, a gente resolve ela com calor. E aí você vai aplicar a argila quente e aí você pode pôr uma bolsa de água quente para aumentar o calor, né? Tem um vídeo ali que vocês vão ver que a minha manequim está deitada no lençol térmico, então tem algumas coisas que é legal a gente aplicar o calor, tem outras que não, tá? Então, se a gente fosse resumir, Ju, quando que eu aplico calor, quando que eu aplico frio? Não entendi. Quadros agudos, quadros que o médico manda você tomar um anti-inflamatório, manda você pôr gelo, você vai fazer argila gelada. Casos crônicos, chegou o inverno, todo inverno eu fico ruim, calor, ok? Ju, eu não tenho nenhum nem outro, posso aplicar ambiente? Pode. Você pode simplesmente, que aí você não vai ter o efeito nem do calor e nem do frio, você pode aplicar a temperatura ambiente. Então, ela não vai exigir tanto do teu organismo, que é outro ponto que eu quero chegar em relação às contraindicações. A contraindicação não é necessariamente contra a argila. A contraindicação nesse quesito tem a ver com a aplicação de calor e frio. O que acontece quando a gente aplica gelo? Vaso constringe, ok? Ou seja, os vasos sanguíneos vão se constringir, deixa eu ver numa linguagem mais simples, diminui a circulação, com isso aumenta a pressão arterial. Então você é hipertenso, ok? E você tem artrose aqui na cervical. Não é interessante você aplicar argila gelada com gelo. Aqui é interessante você aplicar temperatura ambiente ou morninha, ou, dependendo do caso, quente, se você tem o hábito já de pôr bolsa de água quente para melhorar essa artrose na cervical, ok? Se você tem pressão baixa, se você aplicar calor, vai abaixar mais ainda a tua pressão. Então, se você tem pressão alta, não usa frio extremo. Se você tem pressão baixa, não usa calor extremo. Isso não tem a ver com a argila, tem a ver com a água que você dilui a argila. Ju, eu tenho medo, o que eu faço? Faz temperatura ambiente, que não tem erro. Cada vez que você aplica calor,
vai vasodilatar, o sangue vai irrigar naquela área, então vai ficar uma área mais aquecida, por isso que é contraindicado em casos inflamatórios agudos, ali já tá quente, já tá inflamado, já tá vermelho, a gente não usa calor, tá? E aí você vai usar o frio. Esse é um dos principais pontos de contraindicação. A segunda contraindicação é que a argila, ela é abrasiva. O que é abrasiva? Ela faz peeling, tá? Então, dependendo da pele dessa pessoa, né? Normalmente quem tem artrose são pessoas que já têm uma certa idade. A pele dessa pessoa é fininha, mas é fininha, fininha. Quando a pele é fininha, a argila é muito abrasiva, você precisa usar argila com gaze. Você vai ver nas aulas práticas, que eu sou fã da dona Gaze, você vai usar gaze. Então você vai, primeiro, umedecer a pele dessa pessoa para melhorar a absorção da argila, já vou explicar um pouco mais sobre isso. Você vai colocar gaze, aí você vai colocar argila, você vai ver isso na aula prática. Na hora de tirar, você vai tirar a gaze. Então, você não vai esfregar a pele dessa pessoa, ok? Então, cuidados especiais, peles finas. As peles fininhas, a argila é muito abrasiva, tem que usar com gaze. Ju, eu sempre uso gaze? Na minha experiência, a gaze facilita muito o processo de remoção, facilita muito o processo de aplicação e a grande maioria das pessoas que aplica em casa não usa gaze. Ou usa aquelas fraldinhas de neném que é bem vazado. A ideia é o quê? Que a sua pele esteja sempre hidratada, ou seja, o ideal é não pôr numa pele seca, hidratar a pele antes, colocar gaze, ou até pode molhar a gaze, colocar a gaze molhada, e aí colocar argila, tá bom? Outros cuidados especiais. Por a argila ser abrasiva, por ela ter esse efeito peeling, né? Ela vai remover as células mortas desse tecido. Então, por exemplo, se você vai fazer aqui, você tem a nevralgia do trigêmeo, né? Você ligou para o médico, ele já te deu o remédio, enfim, e você quer fazer um cataplasma de argila para ajudar a liberar aqui, ok? Então, quando você aplicar argila no rosto, depois você vai sair lá fora, vai ter sol. Então, cada vez que a gente faz peeling, a gente tem que passar protetor solar. Agora, você fez cataplasma de argila para artrose no joelho, você não precisa ir lá fora mostrar o joelho, então você não precisa passar protetor solar, provavelmente você não vai expor esse joelho ao sol, tá? Então são alguns cuidados que são importantes. Ju, eu vi que tem gente que toma argila para artrose, né? Não é indicado, tá? Então tem linhas a favor, tem linhas contra, eu entendo que cada organismo é um organismo. Normalmente as pessoas tomam argila branca, não indico. Por quê? Lembra que eu falei no primeiro ali, no começo do vídeo, que a argila ela tem esse efeito dos cristais de quartzo? Imagina você engolindo vidro. Tipo assim, vou ser bem extremo para que você não se arrisque. Vou exagerar aqui para você não se arriscar a tomar. Então, apesar de ela ser um pouco mais fininha e menos abrasiva, ainda assim não é legal, porque normalmente na terceira idade o rim já não é mais um rim, né, de um adolescente. Então, todos os minerais em excesso que nós tomamos podem acarretar problema renal, né? Então, se você já não pode fazer uso de sal, o médico já te falou para diminuir o sal, você não vai tomar alguns minerais sem orientação médica, tá? Eu não indicaria. Então, esses eu acho que são os principais pontos da argila, tá? Vou tirar aqui algumas dúvidas que o pessoal mais me pergunta. Ô Ju, quando eu aplico argila verde, quanto tempo eu deixo? Então, já vi vários vídeos e várias pessoas dormindo com argila. Não faça isso, não faça isso. Por quê? Um dos princípios da argila, lembra que eu falei para vocês? Quando você bate a argila verde, quando você aqui movimenta ela, você tá através da água movimentando esse atrito desses cristais de quartzo que tem na argila e não tem na terra comum, ok? Então você tá movimentando e isso gera um potencial elétrico, tá? Então, se você dorme com a argila, vai acontecer uma coisa que vocês vão ver depois de 30 minutos, acontece. A sua pele vai puxar o líquido dessa argila, muito provavelmente, porque é difícil a gente ter assim uma pele extremamente hidratada que vai verter a água da argila. Já vi? Já vi, mas é bem difícil, é mais a aplicação abdominal, alguns e outros. Mas para as articulações, jamais durma com argila, porque vai secar. E para você tirar uma argila que seca, vou contar para vocês, é bem abrasivo, vai irritar muito a pele, principalmente se a pessoa tem uma pele sensível, tá bom? Então,
Não é para dormir com argila? Não é para dormir com argila. Você aplica 30 minutos. Se você aplicar muito fininho, né? Eu vejo o pessoal da estética que me critica lá no YouTube porque eu taco argila. Porque muito fininho seca muito rápido e você perde esse efeito energético da argila. E a ideia é que você tenha esse efeito energético, que é o quê? Lembra que eu falei? Tem o corpo energético que ela suga? Esses tempos eu tava dando aula, né? Eu dou aula também, agora eu saí, mas eu tava dando aula para uma aluna e ela veio e falou assim: Ju, eu tenho uma dor aqui assim, ó, que eu tenho desde a infância e ninguém resolve essa dor. Já fui no médico, já fui não sei aonde, acham que é psicológico e tal. E eu posso fazer argila para essa dor? Eu falei, claro, pode, né? Para quem acredita na parte mística, ela tinha uma crença aí que na vida passada ela tinha morrido com uma facada nas costas, umas coisas místicas assim. E a gente fez a argila. E a hora que a gente tirou a argila, essa menina começou a chorar. Ela falou, nossa, parece que saiu uma coisa de mim. Então, pode ser que nesse processo energético, você saiam coisas. Não tem como comprovar cientificamente, tá, gente? Eu quero reforçar isso. Então, respeito a crença de cada um de vocês que está vendo esse vídeo, vê o que faz sentido para você. Mas, por exemplo, quando eu atendo pacientes que vêm para um processo de luto, né, que eu acho que vocês já devem ter sentido isso, é normal, que as pessoas têm a síndrome do coração partido, que a medicina considera, que é uma dor fisiológica que parece que é do coração, mas é do chakra do coração. Então, para quem aí acredita nessas medicinas milenares que fala de energia, quando eu aplico argila aqui e eu tiro, parece que restaura esse centro, porque foi destruído, né, quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, esse cataplasma de argila verde no coração, assim, é incrível também. Mas nós estamos aqui para falar de artrose, gente! Tá, vamos lá. Então, cada região da artrose, tá? Ela tem uma simbologia que vocês vão ver no emocional. Cada vez que você usar argila, você vai estar tirando esse conteúdo energético. Por isso não pode dormir, por isso não pode perder líquido, por isso essa argila não pode secar e por isso não deve ser... E por isso não deve ser uma aplicação fininha. Ela tem que ter os 3 centímetros. Vocês vão ver que eu arregaço aí, taco a argila para usar mesmo, ok? E aí vai pegar essa articulação e vai tirar essa parte energética também, beleza? Dá uma olhadinha lá nas aulas práticas que você vai ver mais o passo a passo e aplicação de cada um delas. Lembrando sempre, de 20 a 30 minutos, calor e frio, escolhe qual que mais combina com a tua necessidade, se é um caso agudo, se é um caso crônico, e tomar bastante líquido também para ajudar na hidratação desse organismo, porque a argila ajuda a eliminar bastante toxinas.